Eu fiz cirurgia plástica e deu ruim. Essa história é minha e eu vou contar os mínimos detalhes para vocês poderem entender bem. Então, eu engravidei, eu tinha só 15 anos e eu sempre fui muito magrinha, sabe? Na gravidez, eu ganhei muito peso, eu ganhei 30 quilos. E quando eu ganhei, como a minha genética é de ser magra, eu emagreci muito rápido. 2 meses eu tinha perdido os 30 quilos que eu tinha ganhado na gravidez. Então, a pele da minha barriga não voltou. Eu fiquei magrinha, mas com aquele avental caído. E isso me abalou demais. Então, eu passei 5 longos anos juntando dinheirinho suado, meu e do meu marido, para conseguir, né, realizar o sonho que era fazer abdominoplastia e tirar a pele da barriga. Chegou o tão sonhado dia, eu fui, fiz os exames, tudo normal, não deu nada. Me internei sem um pingo de medo, porque era meu sonho. E aí fiz a cirurgia, 6 horas de cirurgia, deu tudo bem. Como eu tava falando, a cirurgia deu tudo certo, foi 6 horas, porque eu aproveitei e coloquei silicone também, porque não mudava quase nada no valor. E aí, quando a minha cirurgia terminou, já tava anoitecendo. Então, o médico falou lá com a enfermeira, né, os cuidados que tinha que ter e tal, ele foi embora. Meu marido ficou me acompanhando no quarto, né, e qualquer coisa era só chamar essa enfermeira. Passou um tempo, eu comecei a sentir uma coceira muito grande no priquito, mas não era uma coceirinha normal, sabe? Era aquela que dava vontade de arrancar. Fui e falei pro meu marido ir lá chamar a enfermeira, porque isso não estava certo, e ela veio no quarto, a atitude que ela teve foi só de me aplicar um calmante, porque eu estava muito nervosa com essa coceira. Eu ainda perguntei para ela, será que não é a sonda que tá me dando alergia? Ela falou assim, não tem perigo, porque se fosse a sonda, o médico saberia, mas saberia como, né? Se nem eu mesmo sabia. Como eu tava falando, ela veio e só aplicou um calmante em mim, só que a coceira tava tanto, eu tava tão nervosa que o calmante não fez um pingo de efeito. Ela foi e a coceira continuou, eu já tinha me ferido toda, eu tava sentindo o meu periquito ardendo, queimando, sabe? Eu já não tava me aguentando mais. Eu fui e falei pro meu marido, chama a enfermeira de novo, porque isso não tá certo. Nessa hora, ela já começou a vir de lá pra cá nervosa, sabe? Como se ela não soubesse o que tava acontecendo. Tanto que ela tava dando crise de riso de nervo. E aí, ela falou assim pra mim que talvez eu pudesse estar com infecção de urina. Eu falei pra ela que não tinha condições, né? Porque eu tinha feito os exames pré-operatório e se eu tivesse com infecção de urina, o médico nem teria me feito a cirurgia, né? E aí ela foi, me aplicou calmante de novo e voltou lá pra onde ela tava, recepção, sei lá onde. Tava falando, quando chegou de madrugada, eu já tava tão desesperada, eu já tinha coçado tanto meu periquito que parecia que eu tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo e não abdominoplastia. E a enfermeira, ela já tava tão desesperada, tão apavorada também de não saber o que era, e ela já tinha me aplicado calmante 3 vezes e não fazia efeito, que sabe o que ela fez nessa hora? Ela pegou a pomada vaginal dela, não da clínica dela, e passou em mim com a esperança que se fosse algum problema assim, ia acalmar essa coceira. E óbvio, né, a coceira não passou, eu naquele desespero. Quando foi no outro dia pela manhã que o médico chegou e ela passou tudo pra ele, e o meu marido contou que ela tinha passado até a pomada vaginal dela em mim, o médico faltou pouco comer o fígado dela pela atitude, porque isso não se faz. E adivinha a coisa simples que ele fez pra resolver todo esse problema que a enfermeira não conseguiu na manhã, quando o médico chegou, né, e brigou com ela e tal. Ele veio me atender, primeiro ele tirou a sonda, lavou o local lá com soro, né, e só isso já melhorou tipo 90% da coceira e daquela coisa ruim que eu tava sentindo. Depois ele me medicou, fez um remédio para alergia, né? Porque eu tava tendo basicamente só uma alergia da sonda, que era o que eu tinha falado para ela desde o começo, ela não ouviu. E depois disso que eu melhorei, né? Que eu acalmei tudo, quando eu cheguei aqui em casa, eu passei 3 dias dopada de tanto de remédio que ela me deu, calmante, sabe? Porque no desespero, ao invés dela ver o que era, ela me dava só calmante. E foi bizarro, mas aconteceu. E tem 10 anos e essa história realmente aconteceu comigo. O dia que eu fui numa dessas boate adulta de stripper, sabe? Então, a Rafa, ela é minha melhor amiga. E pensa numa menina que é doidinha da cabeça. Toda a vida foi. E aí, quando nós duas estávamos com 17 anos, porque a gente é poucos meses de diferença, sabe? Ela vivia falando que quando a gente fizesse 18, o nosso presente seria ir numa dessas boates de adulto, que tem stripper e tal, vocês sabem. Só que eu nem dava bola, porque a Rafa, ela conversa pelos cotovelos. Só que foi o prazo a gente ficar de maior e ela não deu jeito de arrumar pra gente ir mesmo num lugar desse. Ela entrou na internet, sabe? Procurou, arrumou tudo certinho, descobriu essa boate numa cidade vizinha da nossa e deixou
tudo ok. E assim, não tô me passando por inocente não, mas eu só me deixei levar na onda dela, sabe? Tava falando, a Rafa ajeitou tudo e a gente foi. Quando eu cheguei lá, de cara, era uma balada normal, sabe? Você não via nada demais. Só que quando deu meia-noite, já entrou um homem e uma mulher no palco e começou a tirar a roupa, sabe? Eu fiquei morrendo de vergonha, mas até aí, quando era só os dois lá no palco, eu ainda tava conseguindo me divertir. Tipo, eu tava rachando de rir lá embaixo. Só que do nada eu virei pra trás e o povo tava tudo tirando a roupa também. E aí nessa hora eu desesperei, falei assim, Rafa do céu, vamos vazar daqui, porque isso aqui vai virar uma verdadeira zona, tá todo mundo tirando a roupa. E ela não queria ir não, sabe? Então eu virei e falei assim, você não quer ir? Fica aí que eu vou embora. E quando ela viu que eu tava saindo, ela veio atrás, sabe? No outro dia a gente lembrava disso e ria tanto, mas Deus me livre, nunca mais eu tenho coragem de pisar num lugar daquele de novo. O dia que eu peguei a minha melhor amiga me roubando. Essa minha amiga, a condição de vida dela financeira era bem mais fraca que a minha. Tipo, eu nunca fui rica, mas a minha mãe sempre trabalhou e assim, tanto o emprego dela quanto o emprego do meu pai eram bons empregos, sabe? Então, de certa forma, eles tinham mais condições de me dar tudo o que eu queria. Mas eu sempre tentava dividir com essa minha amiga, sempre estava tentando ajudar ela, sabe? Dava uma blusinha para ela aqui, um perfume ali, dividia a minha maquiagem. Só que eu via que nunca era o suficiente, eu via que ela sempre estava ambicionando as minhas coisas, estava olhando com inveja, elogiando com inveja, mas eu, tipo, deixava isso pra lá, sabe? E aí, quando foi um dia, a minha mãe me pediu para ir comprar uma coca para ela. Eu não ia demorar, porque o mercado não ficava longe de casa. E nesse tempo que eu fui, a minha amiga chegou em casa atrás de mim. E a minha mãe falou que se ela quisesse subir para me esperar no meu quarto, podia. Como eu tava falando, quando eu cheguei da rua, a minha mãe me avisou que ela tava no quarto me esperando, então eu subi. E quando eu entrei, eu peguei ela no flagra, colocando uma pulseirinha minha no bolso. E ela sabia que essa minha pulseira era de ouro. Então, tipo, eu assustei, sabe? Fiquei perguntando, o que você tá fazendo? E nisso, ela toda sem graça, ficou fingindo que não estava entendendo e jogou a minha pulseira no chão. Eu não falei mais nada porque de verdade eu tinha muita pena dela, mas depois disso eu dei um jeitinho de me afastar, porque pra mim não ter condição de ter tudo na vida, não ter condição de ter as coisas, não é desculpa para roubar não. História de como eu descobri que estava grávida já com 5 meses de gestação. Vocês sabem que a maioria das histórias que eu interpreto aqui são histórias que eu recebo, né? Não são minhas. Mas essa realmente aconteceu comigo. A minha filha estava pequena e só mamava no meu peito, sabe? Ela não comia outra coisa, não bebia mamadeira. E o médico me dizia assim que quando a mulher amamenta exclusivamente no peito, ela não engravida, né? Tanto que nem menstruação eu tinha, então eu meio que não me preocupava. Foi um pouco de inocência da minha parte? Sim, mas aconteceu. E aí, quando foi um dia, a minha filha tava com 1 ano e pouco, eu tava deitada na cama, brincando de pular ela em cima da minha barriga, sabe? Eu nunca tinha tido sintoma nenhum, nem enjoo, nem nada do tipo, e eu tava bem magrinha também. E aí eu tava brincando de pular ela na minha barriga e eu acho que machucou ele e eu senti a minha barriga mexendo, fazendo aquela onda. Eu tava falando, eu tava brincando de pular a minha filha na barriga, sabe, deitada na cama. E aí eu senti a minha barriga revirando, mas tipo, não foi aquele chute não, revirou mesmo. E eu já desesperei, porque a minha filha, ela era muito chorona e ela era totalmente dependente de mim. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô grávida. E aí eu já fui logo fazer ultrassom, eu nem quis fazer exame de sangue, porque eu tava sentindo o neném mexendo. Cheguei lá na clínica, né, paguei ultrassom, fiquei esperando a minha vez. E aí, enquanto eu esperava, eu fiquei pensando assim, isso deve ser coisa do meu psicológico, porque eu tenho medo de engravidar de novo, né? Deve ser por isso que eu tô sentindo a minha barriga mexendo, porque não tem lógica eu só descobrir que tô grávida já com o menino mexendo. E aí, quando chegou a minha vez, o médico perguntou por que eu tava fazendo ultrassom, nem pedido eu tinha, e eu falei que eu sentia a minha barriga mexendo, mas que eu achava que era coisa do meu psicológico, porque eu tinha uma filha bem pequena ainda. E aí, como eu disse, né, eu falei pro médico que eu achava que era meu psicológico, e nisso eu tinha bebido tanta água pra fazer esse ultrassom e nem precisava. Ele falou assim, não, deita aqui, vamos fazer. E quando ele colocou o aparelho na minha barriga, nem precisava ele falar, né, mas ele olhou pra mim e falou assim,
o seu psicológico é um meninão, tá? Você tá entrando no 5º mês de gravidez. Eu falei assim, que? Eu quase caí de costa. E assim, olhava na tela, dava pra ver certinho, porque um menino, tipo, 5 meses de gravidez, né? Eu fiquei em choque, desesperada, sabe? E deu muito trabalho, porque quando eu ganhei ele, a minha filha tava com 1 ano e meio só. E como eu disse, ela era muito chorona. Mas, graças a Deus, hoje em dia tá aí, meu filho com 13 e a minha filha já fazendo 15 esse ano.